Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Matheus Conceição. Sextou, né, gente? Mais uma semana que simplesmente voou. Quero desejar para você e para toda a sua família um excelente dia, uma sexta-feira de muita paz, muita luz e muita esperança também. Um final de semana simplesmente extraordinário. No vídeo de hoje vamos falar sobre auxílio emergencial e Bolsa Família, mais especificamente a respeito da prorrogação do auxílio emergencial e as últimas atualizações e as últimas notícias com relação à eleição da Câmara dos Deputados. Sobretudo o que disse o presidente da República, Jair Bolsonaro, e também o deputado federal André Janones. Antes de irmos para as informações, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua colaboração para que você curta esse vídeo. Se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita, e também não esqueça de deixar os seus comentários. Você é a favor do André Janones como presidente da Câmara dos Deputados? Se você for a favor, coloque aqui nos comentários #Janones Presidente. #Janones Presidente. Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos lá para as informações de hoje. Olha só, gente. Ontem o André Janones lançou a sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Algumas pessoas me perguntaram: Matheus, por que você não fala do Janones? Porque ele não tinha realizado o lançamento da sua candidatura oficialmente. O que nós tínhamos era Baleia Rossi e Arthur Lira. E na verdade, eles dois são os principais candidatos à presidência da Câmara. Isso porque um deles, o Baleia Rossi, é indicado do Rodrigo Maia, ele tem o apoio da maior parte da Câmara dos Deputados, e o outro, o Arthur Lira, é indicado e faz parte do bloco da base do governo, é indicado do presidente da República, Jair Bolsonaro. E nós temos outros candidatos, nós temos o Marcelo Van Hatten, agora nós temos até o Alexandre Frota, nós temos outros candidatos à presidência da Câmara. E ontem o André Janones lançou a sua candidatura e ele trouxe um discurso muito emocionante a respeito da situação atual do nosso país, sobretudo com relação à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Congresso Nacional como um todo. Então nós temos diversos candidatos. E ontem o Janones falou a respeito da prorrogação do auxílio emergencial. Vai lembrar que ele é autor de um dos projetos de lei que prevê a prorrogação do auxílio emergencial. Já já vou deixar um vídeo dele falando a respeito desse assunto e trazendo mais informações a respeito da sua candidatura, tá? Eu deixei esse vídeo ontem, mas hoje eu vou deixar um vídeo mais enxuto, recortado, a parte mais interessante, o que nos interessa. Por quê? Porque ele falou que no primeiro dia do mandato dele, ele vai colocar em pauta a prorrogação do auxílio emergencial. Ele vai colocar em pauta a prorrogação do auxílio emergencial. Mas, Matheus, o que precisa para o André Janones ser eleito presidente da Câmara dos Deputados? Gente, ele precisa do apoio da maior parte dos deputados, tá? A maior parte dos deputados estão apoiando os dois principais candidatos, que é o Baleia Rossi e o Arthur Lira, tá? Esses outros candidatos estão tendo que correr por fora. Inclusive o André Janones, ele assumiu a responsabilidade de buscar esses votos, né? Mas não através de viagens, como alguns têm feito, cobrando de cada deputado, mas sim por intermédio do povo. E aí que ele conta com a sua ajuda e com a minha ajuda também, tá? Porque não vai ser fácil para ele, é muito difícil, e ele assume isso, que é muito difícil, né? Que ele tem dois candidatos fortes aí, concorrentes dele à presidência da Câmara, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se o Janones não entrar, gente, o que nós temos que fazer é, no mínimo, mostrar para os outros deputados, mostrar para o presidente da República, mostrar para a nação brasileira que o que nós queremos é um presidente da Câmara dos Deputados, no qual a voz é o povo, no qual a pauta das matérias, ok, são voltadas para os interesses do povo. E não somente pautas de interesse do governo, que é o que tem acontecido. O governo só pauta o que é de interesse dele. Mas, Matheus, se pautar tudo, vai aprovar tudo, vai virar uma bagunça no país. Gente, o que nós queremos é pautar. O que é pautar? É discutir um assunto. É colocar um assunto em votação. Ok? E eles não colocam um assunto em votação que é de interesse do povo, que é a prorrogação do auxílio emergencial, que é o que as pessoas mais precisam no momento. Então, nós contamos com seu apoio. Eu apoio o deputado federal André Janones, ok? Como presidente da Câmara. Por quê, Matheus? Porque ele defende o auxílio emergencial? Não, porque ele é um candidato do povo. Eu acompanhei todo esse processo aí desde o início do auxílio emergencial e eu vi que só teve mentiroso, gente. Só teve mentiroso. E na minha opinião, Baleia Rossi e Arthur Lira é farinha do mesmo saco.
ok? Essa é a minha opinião. Eu não conheço muito assim de política, né? Sou uma pessoa jovem, mas o pouco de conhecimento que eu tenho, eu acompanhei algumas coisas, né? Eu acompanhei alguns deputados, acompanhei senadores, vereadores, prefeitos, e eu acompanho o André Janones desde o início. E eu vejo transparência no André Janones para ajudar a população brasileira. Tanto que com relação ao auxílio, ele foi um dos únicos que deu a cara a tapa, que fez projeto de lei, que foi lá na tribuna, que falou, que defendeu, que se expôs, que foi pra cima, que não tem medo de falar. Ele é um dos únicos. Ele defende os interesses do povo. É claro, como ele disse, ele não vai pautar tudo, né, ou só aquilo que ele é a favor, mas sim aquelas matérias que são de interesse do povo e que vão ajudar a população brasileira, tá? Fora André Janones, mais uma pessoa importante, mais uma figura importante voltou a falar sobre o auxílio emergencial. E foi o presidente Jair Bolsonaro. Olha só, agora nós temos dois lados opostos. O André Janones e vários deputados, vários senadores querendo a prorrogação do auxílio emergencial. André Janones falou que no primeiro dia ele vai pautar a prorrogação. Ele confirmou isso, tá? Por um lado nós temos esse grupo, senadores, deputados fazendo projeto de leis, lutando, batalhando pela prorrogação. Por outro lado, nós temos o presidente Jair Bolsonaro ratificando mais uma vez que acabou o auxílio emergencial. Ponto final no auxílio emergencial. Me parece que ele está bem convicto com relação a isso, mas se a pandemia ainda não acabou, vamos lutar pela prorrogação, ainda que comece o mês que vem, mas nós precisamos discutir essa questão da prorrogação o mais rápido possível, tá? Veja aí o que disse o Bolsonaro a respeito da prorrogação do auxílio emergencial e logo em seguida o que disse o deputado federal André Janones. Foi um país que criou medidas em 2020 para que não se perdesse mais milhões de empregos no Brasil ainda, com várias medidas. Como, por exemplo, via Caixa Econômica Federal, que fez todo um trabalho enorme, nós conseguimos pagar 68 milhões de pessoas o auxílio emergencial. Foram 5 meses de R$600 e 4 meses de R$300. Qual país do mundo fez isso? Fez, que eu sei, os Estados Unidos. Um cheque de $1.000 para muita gente lá. Diz com isso qualquer outro país do mundo. Alguém lembra aí Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, México, Angola, França, Itália? Alguém fez isso? Eu desconheço. Nós fizemos. E agora eu sou criticado, depois de 9 meses, que tem que chegar a um ponto final. Não é que eu não quero pagar, não tem dinheiro no cofre. Esse dinheiro chama-se endividamento. E quem está criticando que perdeu emprego, reclama de quem tirou seu emprego. Não fui eu quem fechou o comércio. Não fui eu que falou, fique em casa, que a economia você vê depois. Desde o começo eu tinha uma linha. E não pude agir nela por decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que essas medidas de isolamento, de lockdown, de confinamento, entre outras, caberia exclusivamente a governadores e prefeitos. E ao governo federal coube o quê? Recursos e meios. E não faltaram meios, não faltaram recursos do governo federal para estados e municípios. Tanto é verdade, tá, que eu desconheço que qualquer prefeitura deixou de pagar o 13º do ano passado. Todo mundo teve recurso para pagar o 13º. Os jovens prefeitos estão satisfeitos que não tem essa dívida e quem foi reeleito também passou o ano sem ter dívida. Então o governo federal fez tudo para ajudar no combate à pandemia. Faço um compromisso com o povo brasileiro, que se eleito for presidente da Câmara dos Deputados, no mesmo dia das eleições, no mesmo dia, horas após ser eleito, já estará pautada na primeira sessão do ano as matérias que visam a prorrogação do auxílio emergencial. Esse é o compromisso que eu faço com os mais necessitados e com o povo desse país. Me desafiaram durante muitos meses a provar de onde o país poderia tirar recursos para pagar o auxílio emergencial ao povo brasileiro. Eu provei N vezes, mas infelizmente, para uma parte da imprensa, para uma parte da opinião pública, não é interessante mostrar que um deputado de primeiro mandato
eleito com quase 180 mil votos, lá do interior de Minas Gerais, conseguiu provar, como 1 e 1 são 2, que o Brasil não está quebrado, que é possível pagar o auxílio emergencial, até mesmo um auxílio permanente, e aí, num futuro a gente se discute os valores, mas não é interessante para essa parcela da opinião pública mostrar que existe sim de onde se retirar os recursos financeiros necessários para pagar esse auxílio emergencial, que nada mais significa do que conceder um pouco de dignidade e esperança ao sofrido povo brasileiro. Me desafiaram e eu devolvi o desafio. Depois de provar que tinha sim de onde tirar os recursos, ou melhor, se tem de onde tirar os recursos, encaminhei as propostas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que infelizmente preferiu me chamar de idiota em suas redes sociais. Não conseguiu debater, não conseguiu entrar no tema e tentou me colocar como inimigo. Não sou inimigo do presidente, eu sou um amigo do povo brasileiro, eu estou do lado do povo brasileiro. Todas as matérias que vierem para essa casa, que forem de interesse do povo brasileiro, elas serão pautadas. E todas que não forem de interesse do povo brasileiro, a gente pode pautar também para se iniciar uma discussão. Não existe democracia sem discussão. Como presidente da Câmara dos Deputados, eu não vou pautar apenas aquilo que eu concorde. Eu vou pautar, inclusive, matérias que eu seja contra. Mas eu não encontrei até hoje, em 2 anos nesse parlamento, a explicação para a fuga do debate, para a covardia de setores do nosso país, para a covardia de alguns aqui no nosso parlamento que não tem coragem de olhar nos olhos do povo brasileiro e fazer um debate honesto e transparente. É muito compreensível que alguns parlamentares entendam que o auxílio emergencial não possa continuar. É compreensível o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. É compreensível o posicionamento do ministro Paulo Guedes. O que não é e nunca será compreensível é a falta de transparência. É a fuga do debate. Aqueles que entendem, e eu estou citando aqui o auxílio emergencial porque é isso que o povo lá fora quer saber. Essa é a causa do povo brasileiro hoje.